disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pai, essa é a tua palavra. Deus, eu clamo a ti nesse início de noite, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha falar nos nossos corações. Pai, que toda intervenção das trevas seja cancelada, anulada pelo Senhor aqui. Todo vaguear da mente, todo pensamento invasivo, toda sonolência espiritual, todos os tapões nos ouvidos sejam arrancados e retirados agora, na autoridade do nome de Jesus. Que nós possamos nos encher nessa tarde com mais uma porção da tua palavra e da tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu leio esse texto, o que me vem à mente é movimento. Porque ide fala de movimento. É uma ordem. Porque está no imperativo, não é isso? É mover-se. O reino espiritual, o reino de Deus, ele se move todo o tempo. Ainda que nós não percebamos, ainda que não seja nítido aos nossos olhos, mas todo o tempo o reino espiritual está se movendo. E quando o Senhor deu essa ordenança para os discípulos, é para nós. Interessante que a parte B do versículo fala que é para ir, não é isso? Por todo o mundo, a toda criatura. Irmãos, infelizmente, é triste que eu vou falar, mas às vezes a igreja é seletiva no amor. Se é que é amor. Por quê, irmãos? Eu vou pregar para outra pessoa que parece que ela já está um pouco quebrantada. É ali que eu vou. Ela já veio, já visitou algumas vezes e tal. Quando a gente fala de Jesus, ela fica meio assim. Então é ali que eu vou. Mas não é isso que o Senhor nos ordenou. Ide por todo o mundo, a toda criatura. E muitas vezes a gente seleciona para quem pregar. Infelizmente. E como o pastor Maurício falou, né, eu até falei com o pastor Maurício pegou a mensagem, né, sobre aulas, né? Mas interessante, olha só que interessante, nenhum dos versículos que o pastor citou está aqui, tem outros diferentes, porque o Senhor é um Deus de completude. O Senhor é um Deus de completude. O Senhor, quando Ele quer falar à igreja, Ele sabe como falar, né? Então, quando Ele começou, eu falei assim, ai. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Isso é sinal que a gente está falando a mesma língua, né? E é um clamor para a igreja nos últimos tempos. Irmãos, nós estamos parados. Nós não estamos em movimento, cumprindo o ídolo que o Senhor nos ordenou. E muitas vezes, a gente faz acepção de pessoas. Triste, mas é verdade. A gente faz separação, a gente se coloca como juiz, e a gente julga, né? Então, indiferente de aparência, indiferente de condição financeira, indiferente de cultura, de riqueza ou de posição social, nós não temos que olhar isso, nós temos que cumprir o limite. O campo missionário é onde você está. Onde a gente estiver, é um campo missionário. É na fila de um banco, é no ponto de ônibus, é no Uber, qualquer lugar que a gente vê. Não é isso? Porque há tempo e fora de tempo. É há tempo e fora de tempo. A palavra do Senhor é semente. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Provérbios 11:30.
pode interpretar de diversas maneiras. Mas essa justiça que está falando aqui de árvore de vida é a missão de gerar. O fruto de justiça é almas. Interessante que na parte B fala o quê? E o que ganha almas, sábio é. Às vezes eu já orei muito, né? Quem nunca? Senhor, me dá sabedoria. Gente, o que o Senhor falou comigo nessa palavra me deu uma lavada. Porque Ele falou claramente comigo. A sabedoria vem no mesmo compasso que você obedece. Porque ganhar almas é obedecer a palavra. Então, quer sabedoria? Vamos ganhar almas. Quer ser sábio? Vamos cumprir o IT. Às vezes a gente mesmo se limita e põe para nós dificuldades e culpa o outro, o ímpio, que está lá desesperadamente precisando de ouvir a palavra, e a gente culpa o ímpio. Ah, é muito difícil. Aquela pessoa ali, nossa, vai me colocar com uma quente, 3 fervendo. E aí, quando a gente vai e fala, debaixo da autoridade da unção do Senhor, e o Senhor move as águas na vida daquela pessoa. Então, a sabedoria vem da obediência. E cumprir o vídeo. Foi isso que o Senhor falou comigo. Quer sabedoria? Fruto de justiça é algo. Não é nada sobre justiça da terra. Não é nada sobre justiça própria. Fruto de justiça é ganhar alma. E aí, sábio é. Olha que lindo isso, gente. Eu fiquei impactado com o que o Senhor falou comigo. Então, não é errado buscar em Deus sabedoria, mas eu creio que grande porção de sabedoria, quando a gente ganha almas, vem para a nossa vida. E a alegria de ganhar uma alma, só quem ganha alma é que sabe. É indescritível. Quando você ganha uma alma, que ela permanece, e você consegue visualizar os frutos daquela alma. Não é verdade? É muito gratificante, é vida para os nossos ossos. Às vezes a gente está tão doente, tão enfermo, tanta coisa assolando, e às vezes o segredo está em abrir a boca e falar da palavra. Porque à medida que a gente semeia a boa palavra, vai voltar para nós em quê? Em alegria, em amor, em paz, em saúde para os nossos ossos. Isso é fato. Sábio é ele não. Romanos 10, 13, 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Para invocar o nome do Senhor precisa primeiro crer. E o crer vem do quê? Do ouvir. Não é verdade? Não é isso que diz a palavra? Então é preciso que alguém pregue. Olha a dinâmica perfeita do Senhor. As chaves que o Senhor entregou para nós. Como aquele que está perdido vai invocar o Senhor? Como que ele vai temer se a verdade não chegou? Porque a consciência da verdade da palavra, ela chega pelo ouvir. A consciência começa no ouvir.
É tempo de nós olharmos para nós mesmos e onde que eu estou? Em que estágio eu estou? Muitas vezes, o Espírito Santo de Deus, ele é lindo. Né? Eu falei que eu tomei algumas lapadas, eu confesso para a igreja que somos um corpo. Né? E o Senhor, ele deixou claro para mim que às vezes é preciso eu pregar até para mim mesma. Porque a gente se distrai por tantas coisas e a gente se esquece. Eu preciso pregar para mim. Muitas vezes. Então, o sacrifício de Jesus foi a mais linda demonstração do valor inestimável que tem uma alma. Vamos, ainda em Romanos 10, 13, 14, vamos ler o versículo 15. Olha o que diz o 15. Olha o que diz o 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas da paz, dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Isso fala de o Senhor nos guardar até onde nós pisarmos. Isso fala de segurança nele quando a gente fala das boas novas. Formoso aqui quer dizer estamos firmes, assegurados pelo Senhor. Então os nossos pés, eles são assegurados pelo Senhor quando a gente sai para falar das boas novas. Às vezes, quantas vezes eu orei e falava assim, Deus me dá a oportunidade para pregar. Gente, a oportunidade está na porta. Eu confessei para a igreja, eu já fiz salvação. Né? Deus, por que eu não consigo ganhar almas? Mas aqui mais à frente, se o tempo assim permitir, eu vou falar um pouco sobre os sabotadores, né? Às vezes os atrapalham. João 3,16. Todo mundo conhece esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Nada se compara a esse amor. A cruz fala disso. Aponta para o tanto que nós não merecemos. Nenhum de nós merecemos. Mas o Senhor se deu por nós. E é esse amor incondicional. É sobre esse amor que a gente vai falar. É sobre esse amor. E como o pastor bem falou, muitas vezes a gente nem sabe o que é amor. O que é o amor? Um amor egoísta, egocêntrico. Eu estou olhando só para o meu umbigo, para as minhas necessidades, para as minhas vontades, os meus projetos. Irmãos, olha, a igreja, infelizmente, está caindo num sistema muito perigoso. O sistema do anticristo está roubando as gestações da igreja. O sistema do anticristo está roubando o tempo precioso da palavra. O sistema do anticristo está roubando a comunhão. Porque tem muitas igrejas aí que estão se reunindo só online. O culto é online, tudo online. Não tem mais essa unidade. Tudo faz parte do sistema do anticristo. Está sendo roubada a comunhão. E automaticamente, uma igreja, para gerar almas, ela precisa estar em comunhão. É um lixando o outro. Não é isso? Tem hora que a gente... Ai, ai, ai.
almas. Primeira coisa, é porque a verdade da cruz, ela não está intrínseca, fazendo parte de quem nós somos ainda. Eu vou repetir. É porque a verdade da cruz, ela não está em forma intrínseca, fazendo parte de quem nós somos. Porque quando a verdade da cruz faz parte da nossa essência, toma as nossas entranhas, a gente não consegue se calar. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Êxodo. Êxodo 22. Capítulo 20, versículo 2. Olha o que diz o texto. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, cada um aqui tem uma história. De onde o Senhor tirou? Se for perguntar aqui, né, dava dias e dias, né? O Senhor nos tirou da escravidão. O Senhor nos tirou do Egito. E muitas vezes a gente se esquece de onde o Senhor nos tirou. Sabe por quê? Porque a gente se torna crentes religiosos, orgulhosos, e a gente se acha mais importante do que quem está lá fora. A gente se esquece simplesmente do que o Senhor fez na nossa vida. A gente se esquece de onde o Senhor nos arrancou. Isso é muito perigoso. Sem perceber, a gente esquece. Aí a gente passa a falar do testemunho do outro, mas para a gente, né? A gente esquece. É fácil esquecer. A gente tem que estar lembrando sempre e sendo grato por tudo que o Senhor fez por nós e de onde o Senhor tem nos tirado. Salmos 30, versículo 3. Oi? Êxodo. Êxodo 20, versículo 2. Salmos 30, versículo 3. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Essa é a situação de Davi, e essa é a minha situação. E eu tenho certeza que essa é a situação de muitos da igreja. E aí, é com essa consciência e com consciência desse amor que nós temos que ir e movimentar, entregar. Outra coisa que nos impede a religiosidade. Então a gente se coloca num lugar de superioridade. Eu costumo falar assim, que às vezes sobe na caixinha de gilete, né? E vou julgar todo mundo, né? Eu sou melhor, porque o ímpio, porque ele, porque o perdido, porque... Eles estão cegos. Um dia a gente não teve cego? Um dia a gente não estava com tanto véu? E tem véu que está sendo retirado até hoje. Porque a religiosidade é terrível. A religiosidade, ela é muito sutil. Vez ou outra, a gente tropeça na nossa própria religiosidade. Os véus ainda estão sendo retirados. E a gente acha mesmo que aquele que está perdido lá fora, a prostituta, o drogado, o homossexual, eles não têm direito de ter acesso a essa palavra que nós tivemos? Quem que a gente acha que a gente é? Que religiosidade é essa? Que mentira que a gente conta para nós mesmos?
A gente mente para nós mesmos, muitas vezes. A visão distorcida sobre nós, a vaidade, o orgulho, nos impede de ganhar luz. Então é tempo da igreja que está querendo tanto um avivamento. Muito se fala em avivamento, não é isso? O avivamento, ele começa na obediência. Porque senão é só barulho. O avivamento, ele tem que acontecer dentro do nosso quarto. No nosso tempo com o Senhor. Porque daí, quando isso for uma realidade na igreja, com toda a sinceridade, o ajuntamento de pessoas que começaram a viver o avivamento no secreto, vai acontecer o avivamento global. Muito se fala em avivamento, mas também, eu estou com vida e gerando vida? Porque quando a gente ganha alma, é a vida de Deus em nós, gerando mais vida. É porção de vida sendo distribuída. E é o maior avivamento que uma igreja pode testemunhar. É esse avivamento. De almas. Outra coisa que nos impede, o medo. Vamos abrir lá Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, não tem medo de abrir a boca, não, irmãos. Vamos falar de Jesus. Eu costumo falar assim, olha, não precisa anel de teologia. Não precisa graduações, só precisa ter amor. Porque passa a ser natural falar de Jesus. Quando o amor de Cristo nos invade, é natural falar de Jesus. O medo vai embora. A gente não tem medo mais. Dentro dessa palavra, eu queria contar um breve testemunho para os irmãos. No mês de novembro do ano passado, a minha filha me ligou e falou: mãe, eu preciso da sua ajuda. Porque tem uma amiga minha que está aqui, de vez em quando ela vem aqui para casa, é como se fosse um escape para ela. E aí, ela está com umas conversas meio estranhas, esquisitas. Eu quero que você me ajude. Gente, deixa eu falar com vocês. Era 10 horas da noite, quando ela me ligou. Eu falei para ela assim: olha, eu quero terceirizar. Às vezes a gente quer terceirizar, tá? Deus chama a gente para algo, a gente quer terceirizar. Covardia, medo. E aí eu falei: Letícia, ela mora em perto da igreja, pastora Simone. Leva ela no culto. Mas era para aquele dia. E sabe aqueles dias, irmãos, que a gente está se sentindo no deserto árido? Eu estava assim nesses dias. Deus, meu devocional não está fluindo, eu não estou sentindo o Senhor. Mas a gente passa por isso, não é verdade? A gente passa por essas fases. E aí, ela: mãe, mas tem que vir e tal. Tá, eu vou. Tem alguém para me buscar? Tem. Eu vou. Irmãos, aí eu falei para o meu marido e falei assim: amor, hoje eu falei que ia, mas você me abençoa? Ele falou assim: como assim? Mudou em fazer a obra lá perto da Pampulha. Aí, meu Deus, tá bom, amor, te abençoa. Aí eu fui pro joelho e falei assim: Deus, e agora? Eu peguei
moça de outra religião, era de outra religião afrodescendente. Eu não me lembro se é Umbanda ou se é Candomblé. E ela também, né? Na época eu estava fazendo um programa, Aí quando eu falo assim, opa, é outra religião, hoje eu vou falar a verdade. No medo. No medinho, sabe? Ai meu Deus, e agora? E se manifesta lá? É porque ela tem até uma guia. A gente já nem tem uma guia. E aqui, ela não pode nem suspeitar que nós estamos indo lá para ajudar ela, não, hein? Meu Deus! Aí orei, disse que o Senhor me deu uma palavra. Ainda que a mãe se esqueça do meu filho, eu jamais me esquecerei de ti. E falou mais comigo, perdão. Vou latente na minha mente, perdão. Manassés abaixou a hamburgueria e falou, amor, você está indo para a guerra. Vou deixar você sozinha. Eu não quis nem saber de trabalhar mais. A cobertura foi comigo, ô glória. Glória a Deus. Aí aquele medinho ainda estava, um restinho ainda, né? Glória a Deus, né? O sacerdote está aí. É bom demais. Ô irmãos, quando nós chegamos no bairro, deixa eu contar para vocês. Não tinha luz no bairro, não. Não tinha luz no bairro. A luz do bairro tinha apagado. Chega nós naquele grupo. E aí despistando, Letícia, sua casa e tal. E ela no sofá, meio dormindo sonolenta. Aí mexeram com ela, acordo e tal. Vai ser minha mãe. Tal. Oi, tudo bem e tal. Irmãos. E aí o Espírito Santo foi conduzindo a conversa. Quando pensa que não, ela me conta que um dia ela conheceu Jesus. Quando era criança, e quando ela e a mãe se viu numa situação muito difícil, e parece que o pai os abandonou, quem que acolheu? Foi a igreja? Foi a mãe de santo. E ela era ferida com a igreja. A essa altura, que eu sou muito chorona, né? Eu estava me debrulhando em lágrimas. Falei, Deus, agora eu entendi o que é o perdão. Falei, eu quero te falar algo. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque eu faço parte do corpo que te feriu. Eu quero te pedir perdão porque eu faço parte do corpo que te abandonou. Eu quero te pedir perdão porque eu faço parte desse corpo que você diz que só pensa em dinheiro e que não te acolheu. Irmãs, antes disso, eu perguntei, você é feliz? Ela falou assim, sou. Quer dizer, a gente tem momentos felizes. Na hora que eu falei, você me perdoa? Essa menina desmontou meu corpo. Ela desmontou meu corpo. Manassés, as minhas pessoas ali, né? E tudo. Eu abracei aquela moça. Com tanto amor. Eu amei aquela alma com tanta intensidade. Amei muito. E naquele abraço eu fui pensando, tanto que ela era especial, tanto que Deus cuidou dela e livrou ela de muita coisa. Por 2 vezes durante o tempo que eu estava abraçada com ela, a entidade tentou descer. Eu senti o Espírito Santo, ele nos capacita. Quando a gente resolve isso. Quando eu vi que a entidade começou a querer tomar consciência, eu chamava ela pelo nome de volta e falava, você é amada. Sinta a porção do amor de Deus. Nisso eu já estava igual uma criança no meu corpo. Irmãos, isso durou mais ou menos uns 25, 30 minutos. E aí, o que aconteceu? Na hora que eu terminei de orar por ela, né, que eu falei, agora eu vou embora e tal, prazer te conhecer. Depois você falava, fazer uma visita numa igreja e tal. Isso tudo no escuro, tá, irmão? Meia luz do celular. Eu falei, o Espírito Santo de Deus, ele falou assim, comigo assim. A gente fala que fala, mas é bem na consciência, né? Não acabou. Profetiza na vida dela. Aí eu falei, levanta, eu vou profetizar na sua vida. Eu profetizo a alegria que veio do Senhor. A paz que excede todo entendimento.
tive me marcou para sempre. Eu nunca vou esquecer dessas coisas. E às vezes a gente tem medo. Ah, porque é de outra cultura, é ateu, é de outra religião. Ah, porque tem entidade fulano, ciclano. Não interessa. Não interessa. Se você está indo debaixo da autoridade do nome de Jesus, e se você tem amor aqui dentro, não estou falando que eu estou, o máximo de amor, não, mas um pouco de amor. É disso que a humanidade precisa. É disso que a humanidade precisa. E às vezes o medo nos impede. Não é verdade? O medo às vezes nos barra, nos limita. Satanás, ele é sagaz, ele mente para nós, ele fala que a gente é incapaz, ele fala que vai dar errado, ele tenta te travar. Irmãos, vocês acham que foi fácil? Não foi fácil. Quando nós voltamos de lá, começou uma tempestade tão forte, a impressão que eu tive que aquela nuvem estava só em cima do carro do Manassés. Ele não viu um palmo. E eu comecei, Senhor, foi o Senhor que nos trouxe. Olha a guerra. Quando fala dos dominadores do ar, eles fazem chover, relâmpago, trovão e outras coisitas mais, porque eu vivi isso na terra. No retorno dessa conversa que eu tive com essa moça. Durante aquela madrugada inteira eu tive que ficar em vigília. Sabe por quê? Porque do lado de fora da janela eu ouvi uma voz. Quem mandou você ir lá? O que você foi fazer lá? Ele me chamou. Igual uma voz de uma coruja. Mas o Senhor desceu por nós. Porque eu estou falando de reino. A igreja tem que se jubilar quando uma alma, um pecador, se arrepende. Não é verdade? Então, irmãos, essa foi uma das experiências que eu tive, que assim me marcou muito. Medo. Não vou ter mais medo. O medo, a prisão do medo, ela não tem que ser uma realidade na nossa vida. Porque a gente não está falando sobre nós, sobre a nossa palavra. Nós estamos ministrando uma palavra que tem vida. A palavra é viva. Ela lava, ela transforma, ela te tira as mazelas. Ela te confronta, ela te liberta. É dessa palavra que nós vamos falar para as pessoas. É sobre isso. Outra coisa que nos impede a distração. Vamos abrir lá em Salmos 119, versículo 37. Diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no seu caminho. Vou repetir: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Irmãos, nós estamos na era da tecnologia, né? Então, a distração maior que está pegando o povo de Deus, o que é, gente? Redes sociais. Irmãos, é terrível. Porque se você para ali para uma mensagem, e a contaminação entrando. Por onde? Pelos olhos. Não é isso? Porque aqui fala, desvia os meus olhos. Esse tem que ser o nosso clamor. Desvia os meus olhos de contemplar a verdade. O que a gente vê por aí? Porque só mostra o que quer mostrar, né, gente? Tudo é muito lindo, tudo muito colorido, tem dinheiro no bolso da hora, viagens e carros importados e viagem, dinheiro, muito dinheiro. Desvia os nossos olhos. Essa é a oração da igreja. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Porque enquanto eu estou contemplando a vaidade, eu estou perdendo tempo. Enquanto eu estou contemplando a vaidade, eu estou
gente assusta, a igreja que era para estar gestando está corrupta, foi corrompida, porque contemplou a vaidade, porque aí entra a comparação, porque aí destrói a autoimagem, porque eu tenho que estar igual aquela blogueira que faz sucesso, porque a minha casa tem que ser assim, porque o meu carro tem que ser assim. Olha o perigo de contemplar a vaidade. Então, essa palavra do salmista eu acho bem interessante, porque vem a calhar o que nós estamos falando aqui. Ó. E não somos vivificados no caminho do Senhor. Por quê? A morte muda. Olha só como é perigoso contemplar a vaidade. É caminho de morte. E aí, onde tem morte, tem algo? Há como, por acaso, um útero seco gestar, se não for pela misericórdia de Deus, pelo milagre? Há como uma igreja estéril gestar, contemplando a vaidade? Ser vivificado, se está contemplando a vaidade? Porque o contrário de ser vivificado é morte. A morte entra. A esterilidade entra. E é triste. Muito triste. A gente chegar no ano inteiro e no final do ano falar assim: eu não ganhei nem uma alma no Senhor. É muito triste. Eu já passei por isso muitos e muitos anos. E eu sempre questionava o Senhor. Mas uma coisa que eu aprendi, à medida que eu procuro confrontar quem eu sou, onde eu estou, qual o meu papel no reino, e que eu sou confrontada com essa verdade sobre mim mesma, e eu descubro que eu sou cheia de mazela, e que eu preciso me descontaminar, e que eu preciso me libertar, e que a sequidão do meu útero precisa ser mudada pelo Senhor, aí a razão chega. A igreja do avivamento não é uma igreja de sequidão, não é uma igreja estéril, é uma igreja produtiva. E muitas vezes o que a gente vê por aí, infelizmente, é o quê? É disputa, é concorrência, é título. Eu quero isso, eu quero alcançar, eu quero estar ali, eu quero ser destaque, eu quero muito um título terreno. E que parte da Bíblia que o Senhor falou que é título que traz alma? Eu ainda não achei esse versículo. Não tem aqui na palavra. Não é título, não é posição. É amor. É obedecer a palavra. Outra coisa. Falta de fé. Hebreus 11:6. Olha, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, qual é o sentido? Alguém aqui já parou para pensar, qual é o sentido da vida? Para que eu nasci? Para que o Senhor me chamou? A resposta está: o reino está dentro de nós. E se a gente não viver o chamado, tudo perde a graça, tudo perde a cor. Você fica andando em círculos. A gente nunca está satisfeito com nada. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos para gerar. E se a gente não está vivendo o propósito, não tem sentido algum, gente. O propósito, o sentido da vida é servir. Não é enriquecer. É servir. Porque enquanto a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas. Ele supre as nossas necessidades.
Mas para Jesus entrar, alguém tem que falar. Alguém tem que levar Jesus. Não é verdade? É isso, gente. Não tem outro sentido, não. 1 Samuel 15, 23. Outra coisa que nos impede de estar. Rebeldia. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Falando a Saul. Mas, para nós, eu fui pesquisar o que significa porfiar. Olha só. Competição. Língua. Competição não é... Peraí, só um momento. Peraí, irmãos. Ah, tá, achei. Contendas. Discussões. Disputas por superioridade. Muitas vezes motivado por ambição egoísta. Isso aqui é um dicionário bíblico. Vou voltar lá o que diz o texto. Vou ler de novo. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Antes de alguém ser rebelde, ele é o quê? Desobediente. Tudo começa com desobediência. Vai escalando, né? Para rebelde. E a Bíblia deixa bem claro aqui, ó, que a rebeldia é o quê? Como pecado de feitiçaria. Rebelde não quer não, gente. Rebelde faz motim. Rebelde ataca quem ganha. Rebelde quer sufocar e matar quem ganha. Tá? Porque entra o quê? A porfia. As disputas. Olha só que forte, gente. Contendas, discussões, disputas por superioridade, muitas vezes motivadas por ambição egoísta. Olha aqui, gente, isso é muito sério. O tempo que a gente perde em discussão, em ambição, nossa ambição, porque eu. A esterilidade está entrando, a rebelião vem junto, e o útero vai secando, e as almas não vêm. E quando vem, são mortas. São mortas. Sabe por quê? Porque o rebelde, ele não ajuda e ele quer matar. Infelizmente, isso é uma realidade. Que não sejamos essas pessoas. Que não sejamos os rebeldes que matam. Em nome de Jesus. Tudo começa com a desobediência. Competição não gera, não é ambiente para gerar. Ambiente que tem competição e disputa não gera. É estéril. É morto. Não gera. A igreja adoecida que não procura se arrepender e mudar não tem condições de gerar. Antes do avivamento, tem que haver o quê? Arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. É dentro da igreja que somos nós os arrependidos. Porque muitas vezes, sem perceber, a gente mata. Muitas vezes a gente decreta a morte na vida daquela alma que está dentro. Sabe como? Quero só ver quanto tempo vai durar isso. Essa fogo de palha. Isso não vai dar em nada, não. Não vai dar conta. Não vai firmar. Nós
1 Coríntios 9, 22. Paulo, né? Muito esperto. Foi um dos versículos que passou assim, né? Olha só. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Uma das coisas que a gente pega como igreja, que a gente não busca o quê? Estratégias. O que é estratégia? Gente, quem dá estratégia é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso professor. Não existe um manual, né? De como que tem que agir em determinados casos. Porque são inúmeros casos que a gente vai encontrar pela vida fora. Não existe um manual pronto. Existe a palavra que lava. É a base, é o alicerce. Mas estratégias do céu, quem que dá para nós? O Espírito Santo de Deus. Não é isso? Até católico a gente vive, né? Também é um católico. Até católico surdo. É, gente. Estratégia. Falar a mesma língua, às vezes. Às vezes, como você vai abordar uma pessoa que às vezes, né, é de uma cultura diferente e vai abordar aquela pessoa atacando a pessoa porque ela não é igual a você? Você já matou? Não vai ganhar não. Entende? Porque tem culturas diferentes, tem costumes diferentes, mas a verdade da palavra é que liberta. E o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, nos dá estratégias. Não é isso? Precisamos buscar estratégias. Como Paulo fazia. Outra coisa importante: não oramos o suficiente para gerar. João 14, 13 e 14. E tudo, olha só, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha o poder da oração. Tem algo, irmãos, que a gente vai ter que gerar anos. Anos. Eu gerei a alma da minha filha por anos. Por muitos anos. E a gestação, ela te acomete alguns incômodos às vezes. Gerar almas, você tem que estar disponível, disposto. E esperar o tempo do nascimento. O Senhor nos molda, nos forja na fé. O Senhor nos forja na confiança durante a gestação. Nós somos forjados durante a gestação. Não é verdade? Somos chamados incômodos da gestação. E eles são caros. Mas quando nasce a criança, meu Deus, a mãe se esquece da dor. Mas esquece dos incômodos.
de orar e pedir ao Senhor o amor dele em nós. Porque quando o amor de Deus está em nós, é diferente. Você não olha para o outro que está na lama da mesma forma. Você começa a ter compaixão por aquela pessoa. E quantas vezes o Senhor nos manda notar alguém em oração e a gente negligencia isso porque vai dar trabalho mesmo. E quantos filhos a gente aborta? Quando começa a dar problema, a gente não quer mais. É reino, isso é reino. Isso é amor de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É muito fácil apontar a abortista e falar, ela derramou sangue inocente, e às vezes a gente mesmo aborta almas, porque a gente não cuida. A oração é a principal chave para gestão. Não tem como a igreja de Cristo avançar se a gente não orar. E saibam vocês que nenhuma das orações ficam poucos e perdidas. Todas elas, cada uma delas, até aquela oração que eu já fiz em ato de desespero, eu sei que o Senhor ouviu. Porque às vezes a gente nem sabe como orar. Mas a nossa alma intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós, nossa alma grita, o Espírito Santo intercede por nós. A intercessão do Espírito Santo. Quantas vezes eu só falava, Pai, é só isso. Eu não conseguia falar mais nada, mas a minha alma estava falando. E é sobre isso, igreja. Vamos pedir mais amor para o Senhor, o amor de Cristo, para falar para as pessoas que estão perdidas. É tão simples, a palavra é simples. Não precisa de enfeitar, não. É a palavra que liberta, genuína, pura. Desde o princípio foi a mesma palavra, e é nos dias de hoje, até a consumação dos séculos, é a mesma palavra. É a mesma palavra. Não precisa ser adicionado mais nada além da palavra. É ela que nos faz gerar. Essa palavra tem que estar entranhada em nós. Esse amor tem que ser genuíno. E nós precisamos clamar o Pai para nos encher cada dia mais desse amor. Desse amor. Eu quero mais. Eu falo com Deus, eu quero mais. Eu quero mais amor. Eu quero mais amor. Eu quero mais amor. Eu quero mais amor. Porque a minha vida não faz sentido se não for assim, irmãos. Eu trabalho com mulheres, eu ouço todo tipo de história, todo tipo de dor. E um dia o Senhor falou comigo, você não é homem de dor, é de dores. Você não tem que medir a dor de ninguém. Você só tem que ser um bálsamo. Quantas almas eu ganhei lá no salão? Não estou congregando em DPB, mas estou servindo ao Senhor em outros lugares. Porque é sobre reino. E o religioso quer ganhar alma e acha que quer colocar numa redoma e fala, é minha, eu ganhei, é minha. E às vezes o Senhor te usou para trazer a palavra, para ele se converter, e ele vai servir em outro lugar. E isso não desmerece o seu empenho, a sua oração, a sua dedicação, o seu discipulado, a sua entrega. Não anula. E muitas vezes é em conjunto mesmo. Um vem e fala, o outro vem e fala. E aí é um fruto que conta para o reino de Deus. Amém? Não vamos ser religiosos, ficar triste, porque eu ganhei aquela alma e não está congregando comigo. Religiosidade. Religiosidade pura. Lucas 24, 49. Quanto tempo ainda tem? 2 minutos? Passou o tempo. Será que vai dar tempo de terminar?
24, 49, Lucas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, a santificação sem o Espírito Santo não existe. Porque quem que nos convence? O pecado, do juízo, da justiça não é o Espírito Santo? Como que a gente vai ser santificado se a gente não busca ter esse poder em nós? E esse poder em nós, essa busca tem que ser diária. Ela precisa ser constante. E a chama do altar não vai se apagar. Ela arderá continuamente. Essa tem que ser a busca do Espírito Santo. A chama do altar não pode apagar. Ela arderá continuamente. Porque aí sim, nós seremos uma igreja de ganhar muitas. A importância de aguardar o revestimento do Espírito Santo antes de sair e cumprir a missão. Mas a busca precisa ser diária e a reserva precisa estar cheia. Só tem botija cheia, reserva, quem todo dia busca um pouco ou busca muito. Porque em momentos de grande pressão, como nós estamos começando a viver, no início da minha fala eu falei, muitas doenças, né? O povo de Deus está sendo oprimido por enfermidades. O espírito da farmaqueia está invadindo a igreja. Aquele espírito dos remédios, mais remédio, que é o remédio farmácia. Infelizmente. E para encerrar, vamos ler lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se Cristo vive em mim, e Ele é a maior expressão de amor, nós precisamos ter mais Senhor. Essa foi a palavra do Senhor. Eu costumo falar assim, irmãos. O primeiro volta aqui, tá? Volta aqui primeiro. Importou muito. Porque às vezes a gente, Satanás mente e fala assim, mas você já está fazendo demais. Mas se você está ganhando algo, é sobre isso. E às vezes a gente ganha algo calado. Nosso. Então, se Cristo vive em nós, sejamos agentes de amor na vida daquele que precisa de amor. Às vezes é a pessoa mais rebelde, mais difícil de falar fora. O ímpio, estou falando de ímpio, né? Agora estou falando de ímpio. É a pessoa que só precisa de um abraço. Só precisa ouvir falar assim, alguém morreu por você, para um preço de sangue. Simples assim. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar aqui para a gente orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, Pai. Agradecemos os contatos, Senhor, de nós precisamos a cada dia ter entendimento da nossa posição com Deus. Deus, perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que a gente desobedeceu o ídolo do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que o Senhor nos enviou e nós simplesmente recuamos por medo. Nós recuamos porque achamos que não é para nós. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que as distrações do mundo nos impediu de avançar e de gerar.
Tira a mentira do meio do teu povo, Senhor. A mentira de Satanás, porque ele é mentiroso desde o princípio, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós como igreja possamos nos posicionar e entendermos o nosso chamado. Que esse chamado é universal, é indiferente de título, de posição. Que nós possamos ser obedientes, ó Pai, e não